Olá, pessoal! Pois aqui estamos para começar o nosso tutorial deste fim de outubro, né? Como temos conversado, são dois tutoriais ou dois tutorial ao mês que a gente está fazendo, e tem um desenho básico aqui, assim como eu faço, é o que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Vamos fazer algo, subir tudo junto, fazer duas partes, frente e costa, e a nossa frente ela vai ter bastantes detalhes e possivelmente a parte de trás será uma parte simples, com pontos altos ou altos duplo. Ainda não decidi a parte de trás, mas até o final, até a hora de começar, vocês vão saber, ok? Então será mais ou menos assim, será cheio de detalhes e vamos pouco a pouco tecendo elas aqui com vocês, partindo do zero, porque não tenho modelo, ok, minha gente? Para isso eu vou estar usando o que usamos sempre, né, minha gente? Tesoura, a cola, a fita métrica, porque tem que partir de uma medida, porque como eu não tenho um modelo, será uma medida para talha ou tamanho S, provavelmente, que é o meu tamanho. Eu me baseio muito com o meu próprio tamanho, né? Vou estar trabalhando com dois fios, os dois são lãs, um é acrílico, o outro não sei dizer para vocês, porque eu comprei assim, é um fio muito antigo, né? E vou estar usando um cabo dele e um cabo dessa lã bebê, que também eu tenho muitos novelinhos aqui, de 40 gramas, uma empresa de Madrid, e isso, minha gente, é uma lã acrílica, ok? Então, vamos lá, partimos para o nosso trabalhinho. Bom, pessoal, vamos estar trabalhando a volta da blusa seria 90 centímetros. Vamos estar trabalhando ela separadamente, a parte da frente e a parte de trás depois, porque a frente ela terá um monte de detalhes e a parte de trás, então, como eu disse, será uma parte mais lisa. Então, vamos estar fazendo a primeira parte da frente. Começamos aqui nessa base com 45 centímetros. Assim. Quando nós chegamos aqui nessa altura, a gente vai estar fazendo, então, um alongamento para os lados, que será as nossas mangas. E estaremos trabalhando todo junto essa parte também, ok? Mas primeiro a parte da frente e depois a parte de trás. Começamos então com 45 centímetros o nosso primeira parte, que será essa parte aqui, né? E aqui 45 centímetros. Essa parte aqui será o comprimento que vocês queiram, ok? Eu vou estar fazendo aqui uns 45 centímetros também, provavelmente que é a minha altura da axila até aqui embaixo. Mas voltarei a medir isso também e eu comento com vocês, tá bom? Comprimento até chegar na axila e depois a gente faz esse aumento aqui que é a manga. 45 centímetros é com o que a gente vai iniciar o nosso trabalho. Então, vou fazer isso em correntinhas, vou fazer uma carreira de pontos altos, uma carreira de meio ponto para voltar o meu trabalho, porque eu vou trabalhar ele sempre no lado direito. Os meus motivos todos eu vou fazer no lado direito. Então, para isso eu vou sempre voltar minha carreira com pontos baixos, ok? Então, vamos lá.
As minhas correntinhas já estão feitas. Eu vou medir o meu trabalho, vou medir com a minha fita, ok? Sem esticar muito. E aqui está. Não faz mal, porque ela vai esticar depois, né? Mas não, agora mesmo eu não quero esticar-la muito. Então, eu tenho os meus 45 centímetros. Fiz correntinhas demais aqui. Vou fazer 2 correntinhas para subir. E vou fazer, então, a primeira carreira de pontos altos até o final das minhas correntinhas. E vou voltar com pontos baixos para me pôr de novo no lado direito do meu trabalho. Eu estou trabalhando com os 2 fiozinhos e estou tecendo com uma agulha número 4. Estou usando uma agulha número 4. Bom, pessoal, como eu disse, então, era uma carreira de correntinhas, depois uma carreira de pontos altos, e para voltar o nosso trabalho para o direito, voltaríamos com uma carreira de ponto baixo. Então, aqui eu tenho ele. São 45 centímetros e um total de 74 pontos. Fiona, aqui não pode vir você, hein? Vai, Fiona, faz favor. 74 pontos. E esse é o nosso objetivo, trabalhar aqui com números pares, porque a gente vai fazer agora pontos altos duplos e na volta a gente vai fazer de 2 em 2, então o ponto X. Mas para isso a gente vai precisar de ter pontos número pares, ok? Então vamos para nossa terceira carreira, então, que a gente vai fazer pontos altos duplos. Uma carreira inteira de pontos altos duplos e depois então a gente vai estar voltando com pontos baixos para a gente voltar para o nosso lado direito do nosso trabalho, ok? Então vamos lá, pontos altos duplos. Eu acho que todos conhecem, todos sabem como a gente faz isso. Laçamos 2 vezes a nossa agulha e tiramos uma, tiramos 2 e tiramos 3. E isso vai ser a nossa carreira inteira. Sem muito. Vocês estão ouvindo uns ruídos muito esquisitos aí, é a minha gatinha. Ela tem problema de rinite, está brincando bastante e ela faz muito barulho, minha gente, mas não tô conseguindo fazer correto aqui. Vamos de novo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Bom, gente, o barulho estranho que vocês estavam ouvindo é a minha gatinha. Já tem um vídeo aqui sobre ela, que ela tem problema de rinite e ela quer estar sempre onde eu estou. Agora pus fora. Bom, nós seguimos com o nosso pontos altos duplos.
Laço 2 vezes a minha agulha, faço 1, faço 2 e faço 3. E sem segredo, isso a gente vai fazer toda a carreira, ao longo até terminar, e vamos voltar com meio ponto. Terminamos essa e voltamos com meio ponto. E a gente dá sequência no nosso trabalho, A próxima carreira eu mostro para vocês. Aqui eu fiz ponto baixo. E assim ficou, então, a minha carreira de pontos altos duplos. E voltei com a carreira de meio ponto, pontos baixos. Ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos trabalhar de 2 em 2. Primeiro, vamos fazer um ponto alto como base do nosso trabalho. Quando a gente for fazer a costura, ele vai servir bastante para isso. Então, fizemos o nosso ponto alto e agora a gente vai fazer o nosso X. Vamos lá no nosso terceiro ponto, né? Primeiro esse de base, aqui pulamos um e fazemos aqui. Vamos laçar a nossa agulha e vamos voltar naquele pontinho que a gente deixou lá atrás. Laçamos a agulha, saltamos um e fazemos o nosso ponto, laçamos a nossa agulha e voltamos no ponto que a gente deixou atrás. Laço a agulha, vejo aqui e aqui, então eu vou saltar este e vou entrar neste. Vou laçar minha agulha e vou voltar no ponto que eu saltei. E eu vou fazer esse processo até o fim da minha carreira. Saltando um e voltando depois. Lembrando sempre que é de 2 em 2. E a gente vai fazer esse processo até o final da carreira e vamos voltar com pontos baixos em cima de cada pontinho que a gente fez. Ok, minha gente? Bastante simples, né? Lacei a agulha, introduzo, tiro um momento e tiro 2. Laço a agulha, volto, tiro um e tiro 2. Vou de novo, tiro um, tiro 2, laço a agulha e volto de novo. E isso eu vou fazer até o final da minha carreira, então. E vai ficando assim. Ok, pessoal? Até o fim da carreira. Até aqui. No último, a gente vai fazer um ponto de base, ok? Fazemos o nosso último pontinho X aqui. Saltamos esse, vamos nesse. Fazemos, voltamos, fazemos o nosso xizinho aqui. E depois fazemos o nosso ponto alto aqui, de base. E para voltar, voltaremos toda a carreira com pontinhos baixos.
termino o último ponto baixo, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai repetir essa carreira aqui de pontos altos duplos, ok? Como a gente fez até agora. A gente vai fazer uma carreira de pontos altos duplos, depois a gente vai fazer, para voltar, uma carreira de ponto baixo, voltamos a fazer uma carreira de ponto X e voltamos a fazer uma carreira de pontos baixos. Então, a gente vai repetir essas duas linhas aqui, essas duas carreiras com seus pontos baixos do avesso, mais 2 vezes, ok? Aqui e aqui. Quando a gente termine isso, quando eu tenha repetido 2 vezes mais, eu mostro para vocês pra gente continuar, que depois a gente vai fazer os outros motivos aqui do nosso desenho, tá bom? Então, vamos lá. Pontos altos do... Bom, minha gente, já cheguei aqui nas minhas 2 vezes mais repetidos, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, o que eu fiz? A gente vai começar a fazer o nosso desenho aqui. Dos lados, que serão estes, né? E aqui no meio. Eu separei metade do meu trabalho, né, que será esse desenho aqui, que vai estar justo aqui. Aqui serão esses pontos altos que tem aqui do lado, e aqui serão esses pontos aqui. Então, eu vou explicar para vocês agora. A gente vai fazer esse motivo até chegar na axila. E depois, então, a gente vai aumentar aqui. No meio, nós vamos continuar até o final, fazendo o mesmo motivo. E vamos trabalhar as mangas com outro motivo. Com outro ponto, eu quero dizer, né? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a minha ideia do que é fazer aqui. Vamos começar com pontos altos até chegar aqui, ok? Então, vamos lá. Pontos altos, simplesmente. Opa. Fiz os pontos altos até aqui. Aqui eu ainda tenho um ponto, né? Um ponto baixo aqui. Então, eu vou saltar este ponto que está aqui, vou laçar minha agulha, vou entrar 1, 2 e 3. E vou serrar. Vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou entrar 1, 2 e 3. E vou fechar. Vou soltar 1 e vou fazer pontos altos até chegar no meio.
cheguei aonde está o meu marcador. Aqui eu não vou tirar porque eu preciso recortar depois, eu vou deixá-lo aqui. Vou fazer um ponto alto normal aqui, aonde eu tenho o meu marcador. Eu vou fazer ele em alto relevo, mas na próxima carreira, ok? Repetir meu ponto, o ponto alto aqui. Daqui eu vou saltar 1, 2 e 3. E vou lá onde eu tenho o marcador. E vou fazer 1, 2, 3. Vou lá dentro e faço um meio ponto. Laço a minha agulha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Laço a minha agulha e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto alto duplo. Laço a minha agulha e faço um ponto alto. Laço a minha agulha e faço um meio ponto. Sem correntinha, eu salto lá onde eu tenho o meu ponto, o meu marcador, e faço o meu ponto alto. Ok? Aqui não vai ter correntinhas. Eu vou saltar daqui, aqui, salto 3, vou aqui dentro e faço esses 3 pontos. 6, na verdade, 3 de um lado, 3 do outro. Um ponto, um meio ponto, um ponto alto duplo, uma correntinha, um ponto alto duplo, um ponto alto e um meio ponto. Sem fazer correntinha, eu saltei dentro do terceiro ponto, do quarto ponto, vou saltar 3 e fiz um ponto alto. Vou deixar o meu marcador aqui porque ele vai me recordar na próxima carreira que eu tenho que fazer ele duplo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou continuar até chegar no meu próximo marcador. Eu vou continuar com pontos altos. Vou saltar um ponto e vou lá dentro onde eu tenho o meu marcador. Salto uma, lacei a agulha, vou entrar aqui e vou puxar 1, 2, 3. Fecho tudo, faço uma correntinha e repito. 1, 2, 3 e fecho. Faço uma correntinha. A ver, um momento. Sim, aqui eu tenho uma correntinha, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho outra. E aqui eu faço uma, salto um ponto e continuo fazendo pontos altos até o final da carreira e volto a minha carreira do avesso com pontos baixos para recomeçar quando eu estiver do lado direito, repetir essa carreira de novo. E assim a gente vai repetir isso até a altura da nossa axila, que vai ser quando a gente vai aumentar para os lados, o que será as nossas mangas.
E vai ficar assim, os nossos detalhezinhos aqui. Ok, pessoal? Continuamos, damos a volta, fazemos uma correntinha aqui e viramos o trabalho. E fazemos pontos baixos até o outro lado. Vou saltar este ponto, que eu já tinha saltado ele aqui embaixo, faço uma correntinha, laço a minha agulha, vou entrar neste ponto do meio aqui, porque aqui tem um ponto, né? Quando eu voltei com pontos baixos, eu fiz um ponto aqui em cima, ou no meio, e um aqui. Então, eu vou pegar dentro deste ponto aqui, vou laçar uma, vou laçar duas e 3 vezes. E vou fechá-lo. E vou fazer uma correntinha e vou repetir. 1, 2, 3. Fechou? Ok? Faço uma correntinha e salto um ponto e continuo até o motivo do centro com pontos altos. Agora, quando a gente chegue nesse ponto antes do nosso motivo, nós vamos fazê-lo em alto relevo. Umas aqui. E agora, então, a gente vai pegar ele por trás, lá embaixo. E vai fazê-lo aqui. Ok? Daqui, sem fazer correntinhas, nós vamos lá no ponto do meio, na correntinha do meio, e vamos fazer um ponto, meio ponto. Laçamos a nossa agulha e fazemos um ponto alto. Laçamos a nossa agulha 2 vezes e fazemos um ponto alto duplo. Fazemos uma correntinha e repetimos o nosso ponto alto duplo. Fazemos ponto alto e fazemos um meio ponto. Sem fazer correntinha, eu vou fazer no ponto aqui ele ao relevo. Ok? Peguei ele por trás. E faço ele assim. E vou continuar fazendo pontos altos até no outro ponto ali. E aqui estou. Eu vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha e vou neste ponto, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e o fecho. Faço uma correntinha e repito: 1, 2, 3.
Aqui eu fecho uma correntinha e vou até o final com os meus pontos altos. E isso vai ficar assim, minha gente. Agora, quando você volta, né, voltamos com o ponto baixo em cima de cada pontinho que a gente fez. Aqui em cima, inclusive, onde tem um espaço aqui, a gente faz aqui também um ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo, em cima um ponto baixo em cima de tudo. Lembrando que aqui não tem correntinhas, é um ponto baixo em cima de cada um. E lembrando que aqui no meio tem uma correntinha, então aqui no meio também tem que ter um ponto baixo, porque a gente vai repetir o motivo em cima, dentro desse meio ponto, desse ponto baixo que a gente fizer aqui, ok? E isso é, gente, vamos repetir até chegar na axila, ok? Eu faço mais uma aqui com vocês. Caminhei como ponto alto até aqui, faço uma correntinha e vou dentro do meu ponto do meio. 1, 2 e 3. Fecho o meu ponto, faço uma correntinha, entro, faço 1, 2 e 3. Fecho tudo, faço uma correntinha e sigo com pontos altos até o centro do meu trabalho. E repetimos o motivo no meio. Que aqui eu tenho um ponto que eu vou fazê-lo em relevo, ok? Eu vou pegar ele por trás. E 2. Sem fazer correntinhas, eu vou lá no meu ponto do meio e vou fazer o meio ponto e vou fazer um ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo, uma correntinha, repito o duplo alto, repito o alto e repito o meio ponto. Sem correntinha, eu laço a minha agulha e vou fazer o relevo, ponto em relevo. Ele vai ficar grande porque eu estou pegando por trás. Aqui está o ponto, ou aqui está o ponto, e aqui tenho o meio ponto, então por isso ele vai ficar um ponto grande, longo. E sigo até o outro motivo com meus pontos altos
e vou repetir exatamente o que eu fiz até aqui. Ok, pessoal? E ele vai ficando assim. Aqui ele fica assim, mas depois ele se ajeita quando você vier fazendo os seus outros pontos. Ok? Fica bem bonita. Os 2 pontos aqui. Vai ficando assim. Um pouco mais aberto do lado. Mas é conforme o ponto fica aberto, porque aqui não tem correntinhas. Ok? Porque são esses pontos que a gente salta aqui, esses pontos aqui. Né? E vai ficando assim. Ok, gente? E vamos continuando. Aqui repetimos, vamos repetir isso até chegar na altura da axila que você queira. O meu será de 40 centímetros. Serão 40 centímetros. Eu tenho feito 19 centímetros até agora. Então, eu preciso ainda uns bons centímetros. 40 centímetros. Sim, 40 centímetros. Então, eu tenho 20 centímetros, 21 centímetros ainda para fazer. Isso chegará na minha axila. E daí, então, a gente aumenta aqui, porque a gente vai fazer essa parte inteira junto com a parte, não separado, tudo junto, ok? Bom, gente, vamos seguir então, ok? Não tem segredo, é só continuar com esse trabalhinho que a gente tá fazendo até aqui. Oi, gente querida, voltando aqui para continuar com vocês, então. Tá ficando assim, o nosso trabalhinho. Deixa eu ver se consigo mover aqui, assim. Tá ficando assim, bonitinho, bonitinho, bonitinho. E agora, então, eu tô na altura de começar as mangas. Como eu disse pra vocês, a gente vai trabalhar inteiro aqui, ok? Eu já fiz um alongamento aqui pro lado, já fiz o meio ponto. E na próxima carreira, então, a gente já vai estar trabalhando o pontinho aqui da nossa manga, ok? E aqui eu tenho ele também que já tá feito, só não está feito ainda, os nossos nossos pontos baixos, no caso, né? Então, aqui a gente vai estar fazendo os meio ponto até o finalzinho e depois a gente começa então a fazer o nosso ponto fantasia da manga. Temos uma gatinha na porta querendo entrar, mas a gente não quer que ela entre. Ela faz muito ruído, só que eu não sei o que é o pior, se é ela na porta querendo entrar ou é o barulhinho que ela faz com o nariz. E fazemos o nosso ponto baixinho aqui até o final e quando voltaremos com o nosso trabalhinho. Estamos fazendo no lado avesso os pontos, os meios pontos, fazendo os pontos baixos para começar o motivo, então, naquilo que eu considero o meu lado direito, que é o outro lado, ok? Da minha manga. Eu não disse para vocês, mas eu fiz um alongamento de 30 centímetros aqui. E esses 30 centímetros equivale para mim 53 pontos,
ok? Já fiz o início nesse lado e aqui eu segui com exatamente com o que eu estava fazendo, perdão, né? O nosso corpo continua igual. E agora, então, eu estou aqui do outro lado para mostrar para vocês como eu fiz isso daqui, tá bom? Vamos começar como está ali, que é um Vzinho do lado de baixo. Isso. A ver, onde eu estou no meu vídeo? Aqui. Eu vou fazer um meio ponto. Vou laçar a minha agulha, vou saltar um e vou fazer outro meio ponto e vou fechar. Vou fazer uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou saltar um e no segundo eu vou fazer um ponto em V, separado com uma correntinha, 2 pontinhos no mesmo lugar, separado por uma correntinha. Então vai ficar um Vzinho para baixo e um Vzinho para cima. Faço uma correntinha, salto um ponto, faço meio ponto, salto um ponto e no próximo eu faço outro meio ponto para fechar o meu Vzinho. Então, momento que eu não tô conseguindo encontrar agora. Então, eu faço o meio e fecho tudo. Laço a agulha, faço uma, salto um, no segundo, faço um ponto, uma correntinha e no mesmo lugar eu repito um ponto alto. Faço uma correntinha, salto um, no próximo eu faço o meio, laço a agulha, salto um e no próximo eu faço um meio ponto que vou fechar com não. Faço o meio ponto e quando eu tenho aqui eu fecho os 3 juntos. Faço uma correntinha, laço a minha agulha, salto um, no segundo eu vou fazer um Vzinho, 2 pontos no mesmo lugar, separados por uma correntinha. Uma correntinha, laço meu ponto, faço meio, laço a agulha, salto um, no próximo eu faço meio e fecho. E assim até o final da carreira, gente. Aqui eu não fiz a correntinha. Salto um e vou pro próximo. Faço um ponto e uma correntinha e volto a repetir o meu ponto aqui dentro. Uma correntinha, salto um, no próximo eu faço meio ponto, laço a agulha, salto um e no próximo eu faço Vzinho fechado junto, uma correntinha, salto um, isso até o final da carreira. Essa é a primeira carreira da nossa manga, que vamos trabalhar junto com o resto do corpo. E assim terminamos a carreira, ok? E vai ficando assim. Aqui. Na próxima carreira, a gente vai voltar todinha as mangas, o corpo em pontos baixos. Como a gente já vinha fazendo, para chegar no nosso lado direito, que nós consideramos que é o lado direito pra gente. E quando a gente estiver aqui no final, com os nossos pontinhos baixos, eu volto pra gente fazer a próxima carreira.
A segunda carreira ou a terceira carreira do nosso ponto fantasia agora será ponto normal alto ou alto normal até o fim da nossa manga aqui, até aqui, né? Então vamos fazer pontos altos até o final. Quando nós voltamos a nossa carreira, nós vamos fazer o ponto baixo. E na seguinte carreira, depois do nosso ponto alto, a gente vai estar fazendo, então, de novo esse ponto, esse Vzinho do ladinho, um do lado contrário e do outro, ok? Então, o nosso trabalho vai ser uma carreira foi o ponto baixo, né, da nossa manga até o final do baixo. Depois nós fizemos o Vzinho, um ponto de base, saltamos um e fizemos o Vzinho assim, com uma correntinha aqui no meio. Nós saltamos um ponto baixo e viemos para cá, fizemos uma correntinha, né? Saltamos o ponto baixo, viemos para cá e aqui a gente fez meio, saltamos outro e aqui a gente fez mais meio que se juntou com esse aqui, né? É isso que a gente está fazendo. É um ponto V assim, um espaço aqui, uma correntinha aqui e um V aqui. E aqui um espaço, aqui é uma correntinha e aqui temos o nosso ponto de base. Então, isso é o que a gente vai estar repetindo até o final da carreira da nossa manga, ok? E quando voltamos, vamos voltar aqui na nossa carreira com pontos baixos pelo lado avesso, de novo. Agora, que é o momento em que nós estamos aqui no nosso trabalho, nós vamos estar fazendo pontos altos. Alto, 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 até o final da nossa carreira. Quando nós voltarmos, será o ponto baixo outra vez. E, na sequência, quando a gente volta, depois do nosso ponto alto aqui, quando a gente voltar, a gente vai estar fazendo exatamente o que a gente fez aqui. O nosso ponto de base, o nosso Vzinho e o nosso Vzinho. Ok, minha gente? Não tem segredo. É isso que a gente vai estar repetindo em toda a nossa manga, ok? Então, vamos lá. Continuamos. Fazemos a nossa carreira de pontos altos. Aqui no corpo, a gente vai estar repetindo exatamente o que a gente já fez até agora. E quando a gente chegue no outro lado da nossa manga, a gente vai estar repetindo o que a gente fez na anterior. Ok, gente? Não tem segredo. Esse é o nosso trabalhinho. E a gente vai estar trabalhando assim até chegar no nosso... todo esse tramo aqui, né, que a gente tem, onde a gente vai fazer uma diminuição aqui de uns 2 pontos, duas carreiras, uma carreira, só para dar um leve redondinho aqui, mas muito pouco, ok? Então, isso a gente vai fazer aqui até o final, certo? Aqui eu tinha posto 48 centímetros de manga, mas ficou muito longo. Então, por isso que eu falei para vocês que eu coloquei 30 centímetros e isso equivale a 53, para mim, 53 pontos. Ok, gente? Então, de 48 eu diminui para 30, porque para o meu braço ficou muito longo. Então, essa minha manga está a 30 centímetros. Ou 53 pontos, como vocês queiram, de cada lado, né? Eu já tinha 74 pontos aqui no corpo, aumentei 53 pontos para cada lado. Então, todo esse tramo aqui, 150,
70 e pico de pontos. A gente vai trabalhando no mesmo tempo, mas a peça, a parte principal da peça está terminada. Principal não, mas enfim, aqui que dá, entre aspas, mais trabalho, está terminada. E depois na parte de trás, daí no momento certo eu vou explicar, a gente vai repetir isso aqui para que a manga fique, né, igual a parte de trás também. Ok, gente? Então vamos para o nosso, continuar os nossos pontos altos aqui então. A sequência do nosso trabalho. Desmanchou aqui. Deixa eu refazê-lo. O meu último ponto baixo e a correntinha e viramos. E vamos fazer os nossos pontos altos. Simples, normal e corrente, como a gente faz, como a gente sabe fazer. Enrosca o fio. Agora, isso e pontos altos, gente, nada mais. Até o outro lado da manga. Lembrando que no corpo a gente faz então, repetimos tudo o que a gente veio fazendo até agora. Não tem nenhuma mudança no corpo da blusa. E sim, só as mangas que a gente vai estar trabalhando. Mas também, depois de uma segunda volta, será tudo igual. Perdão. E assim. Ok? Isso vai ficar assim. Vai ficar assim. Na próxima volta, o ponto baixo. E depois repetimos isso em cima de novo. Ok, gente? Sem segredo, não é verdade? Muito fácil e vai ficar muito bonito. Vamos construindo uma blusa mais aqui, juntos. juntos. Isso, eu gosto muito disso, sabe? De não ter um modelo e você ir construindo pouco a pouco e ao final você vê o bonito que fica. Quando eu terminar minha manga, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom trabalho aí, gente. Bom, pessoal, terminei a parte da frente da nossa blusa. Ficou assim, ficou muito legal, gostei muito, sabe? Gostei mesmo. Aqui a manga, como eu disse para vocês, como eu mostrei, o nosso Vzinho para cima, um Vzinho para baixo, toda a carreira, pontos baixos para voltar para o nosso lado direito, uma carreira de pontos altos, meio ponto, pontos baixos e os Vzinhos. E isso foi, toda a nossa manga foi trabalhada assim. E aqui, para terminar a carreira em cima, né, que é a parte que vai ser emendada, costurada com a parte de trás. Então, na nossa manga, ela vai ficar assim, ó, com esse detalhe da outra parte. Então, vai ficar como uma lista com este pontinho aqui. Ok, minha gente? Ficou muito bacana, gostei bastante. Fiz aqui, como eu falei para vocês, ia ser um leve descenso aqui, né, pra gente, porque eu não queria nem muito redondo e nem reto. Então, levemente aqui vai ser o nosso decote, mais ou menos aqui.
E assim a gente vai terminar o nosso trabalho e partir para a parte das costas, então. E aqui eu vou mostrar para vocês, então, como é que eu fiz essa última carreira aqui. Ok, minha gente? É um trabalhado bastante simples, mas é algo que ficou bem bacana mesmo, sabe? Eu gostei bastante. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora, então, essa última carreira, que nada mais é que uma carreira de pontos baixos, porque aqui ele tá terminado, não tem o ponto baixo aqui. Então, vai ser pelo lado avesso uma carreira de pontos baixos. Depois, a gente vai voltar com essa carreira aqui, né? Cada 3 pontos. 3 pontos. Um ponto de base sempre. Fazemos o pontinho puff. Saltamos 2. Fazemos 3 pontos. Saltamos 2. De novo e repetimos até o final da nossa carreira, sempre 3 dos e o puff, né? O detalhe é esse aqui, ok? Fazemos aqui, eu mostro para vocês e nós terminamos então a nossa parte da frente da nossa blusa e começamos a parte de trás, então, ok? Vamos lá. Pegamos sempre o nosso finalzinho. Aqui eu já tenho algo que eu terminei aqui. Vamos fazer pega bem a pontinha. Puxo o meu fio por aqui e aperto meu outro fio por aqui. Então, eu amarrei os meus fiozinhos aqui, eu vou fazer os pontos baixos por cima desses aqui, que daí eu já vou escondendo eles, né? Nada mais que é os nossos pontinhos baixos até o final, até chegar perto aonde eu vou fazer o meu decote. E assim a gente vai até lá fazendo os nossos pontinhos baixos, como a gente já fez todo o nosso trabalho. Fiz os meus pontinhos baixos até até chegar no meu motivo do meio, né, que é aqui. Fechei aqui. Agora eu vou deslizar pontos, os 7 primeiros pontos depois do meu motivo. Aqui é o ponto em relevo, eu deixo ele de lado, vou deslizando, deslizo os próximos 7. Depois eu vou saltar 2, estão aqui marcados. No terceiro eu vou fazer o pontinho puff, salto mais 2 e faço 3 pontos altos. E isso eu vou repetir até o final da carreira, então. Vamos lá que eu vou mostrando para vocês. Então, nada mais que eu vou fazer aqui é deslizar o meu ponto até chegar aonde eu marquei. Como eu fiz aqui do outro lado, igualzinho. Cheguei aqui. Agora eu vou saltar 2 e vou fazer o meu pontinho puff, que será aqui até que eu deslizei. Agora eu salto 2,
passo a minha agulha e vou aqui onde eu marquei, tiro o meu marcador e vou fazer então 1, 2, 3, o meu primeiro pontinho aqui, uma correntinha, 1, 2, 3 e fecho. Perdão, aqui eu tinha que ter feito uma correntinha, gente. Fazemos de novo. 1, 2, 3, fecho o meu ponto, faço uma correntinha. 1, 2, 3, fecho meu pontinho, faço uma correntinha e como eu fiz aqui, eu vou fazer os 3 últimos pontos. Salto 2 e os meus 3 últimos pontos, eu vou fazer então 3 pontos altos. Fazer uma correntinha e vou repetir que esse é o que a gente veio fazendo desde baixo, né? Vamos repeti-lo. 2 e 3. Fechamos, fazemos uma correntinha, repetimos. Fechamos, fazemos uma correntinha e repetimos 3 pontos altos. E essa repetição a gente vai estar fazendo até o fim da carreira. Então, uma correntinha e vamos saltar 2 pontos. Fizemos este, saltamos 2. E vamos para o próximo, fazer este aqui. Saltamos 2 e aqui dentro tem um fiozinho perdido aqui, eu vou levar ele junto porque para que não se me escape. Uma correntinha e saltamos 2, repetimos os 3 pontos. E essa será a sequência. Uma correntinha, saltamos 2 e no terceiro vamos repetir o pontinho puff. Fechamos, uma correntinha, 1, 2, 3, fechamos, uma correntinha e continuamos. Então, esse será o nosso trabalhinho último desta parte, então, e vamos até o final da nossa manga. E quando terminamos lá, terminamos a nossa parte da frente. E aqui é 6, esse será o nosso decote. Para quando a gente tenha a parte de trás pronta. Ok? Quando eu termino, a gente começará a parte das costas, então. Bom, pessoal, vamos começar então a fazer a nossa parte das costas da nossa blusa. Isso foi o que trabalhamos no início e agora a gente vai fazer a parte das costas. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui no papel e depois a gente parte pro prático, né?
Como eu disse para vocês, como a parte da frente tinha bastante detalhes, nós iríamos fazer ela um pouco mais lisa na parte de trás. Mas não me agrada a ideia de não ter nada atrás. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos trabalhar a primeira parte aqui embaixo, exatamente como a gente fez nessa aqui. Ok? Exatamente como a gente fez aqui. A gente vai repetir esse barrado na parte das costas. Isso quer dizer que são começamos com as nossas carreirinhas aqui. Esta distância tem 45 centímetros, ou para mim deu 74 pontos, ok? No meu ponto, com a minha linha, deu 45 centímetros, 74 pontos. Depois, aqui em cima, a gente vai pôr 30 centímetros para cada lado, como a gente fez na parte da frente, ou que para mim equivale a 53 pontos. Aqui, mais ou menos, 20 foram 19 centímetros de decote e 25 pontos, ok? Essa é a medida que eu tenho aqui. E aqui falta essa medida, ver que eu já digo para vocês que largura tem essa manga, ok? Aqui eu tenho 22 centímetros, 21 centímetros, eu diria 22 centímetros de largura a manga aqui. E são carreiras, né? Porque ela tá trabalhada assim, então aqui seriam carreiras. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras de pontos altos, por assim dizer, e mais as carreirinhas de ponto baixos, né? Porque eu conto como ponto alto isso, mas aqui tem ponto baixo, aqui tem ponto baixo, aqui tem ponto baixo, ok? Mas foram 12 carreiras de pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdão, 12 de pontos baixos. Ok, minha gente? Então é isso que a gente vai fazer. Depois, tudo isso eu vou estar fazendo na prática com vocês. E depois aqui, quando a gente subir reto e fazer as mangas também, a gente vai fazer um ponto de base, 18 pontos altos, 18 pontos altos, aí a gente vai fazer um puff, melhor, vamos fazer o desenho correto, né? Um puff, 18 pontos, outro puff, 18 pontos, outro puff, e assim até o final. Sempre aqui vai ficar um ponto de base e aqui um ponto de base. E entre isso aqui serão 18 um ponto puff, 18 um ponto puff, 18 um ponto... Serão 4 desses aqui, ok? Então, isso que a gente vai estar trabalhando agora. Mas, em cada momento, eu vou estar mostrando para vocês como fazer isso. Tá bom, minha gente? Isso é criar aqui ao vivo e a cores com vocês, tá bom? Porque, como eu disse no início, não existe um desenho dessa blusa. Simplesmente assim, a gente vai fazendo, vai criando ela no momento aqui com vocês. E depois, quando alguma seguidora diz para mim, olha, não vi por aí nada igual. É verdade, minha gente. Aqui nesse canal, nada é igual a nada. A gente faz as coisas no momento. Eu vim para fazer um tutorial com vocês e eu vim criar esse tutorial aqui com vocês. Eu não trouxe ele copiado de nenhum lugar, é simplesmente da minha cabeça, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar, minha gente. E vamos fazer a parte de trás e fechar a nossa blusa. E isso será tudo. Super fácil, uma blusa de outono
e está ficando maravilhosa. Eu tô muito contente com o que tá saindo aqui, assim, ao vivo e a cores com vocês, tá bom? E continuem pensando assim que eu gosto. Eu nunca vi em lugar nenhum um canal como o seu. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas eu achei muito legal esse comentário, viu? Porque eu não quero nada igual. Sempre fui de gostar das coisas diferentes e é por isso que estamos aqui criando ao vivo e a cores uma blusa com vocês, decidindo como vamos fazer. Ok, minha gente? Então vamos lá. Começando a nossa carreira, aqui eu tenho 74 correntinhas, os meus 45 centímetros, e eu vou estar fazendo pontos altos. Subi com 3 correntinhas e fiz o meu primeiro ponto alto. E agora eu vou fazer até o final das minhas correntinhas, eu vou estar fazendo pontos altos. E para voltar, eu vou estar fazendo pontos baixos, exatamente como a gente fez na nossa parte da frente da nossa blusa. Ok, minha gente? E como eu disse para vocês, então, essa primeira parte, essas primeiras 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras serão exatamente como a parte da frente. Então, eu não vou estar mostrando para vocês cada carreirinha como eu estou fazendo. Eu vou terminar esse aqui, vou repetir o que a gente fez na primeira. E quando for para começar a parte de cima já da blusa, eu volto para mostrar para vocês. Quem não lembra, né, como a gente fez, volta um pouquinho o vídeo e você verá essas primeiras 6 carreiras que eu fiz com vocês, tá bom? Lá no vídeo vocês vão ver essa parte aqui, essa parte aqui. Ok? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, intercaladas por pontos baixos. Essa aqui. No início do vídeo tá bem explicadinho cada carreirinha dessas. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a gente ia fazer a nossa barra da nossa blusa, da parte de trás. E quando eu fizesse isso, eu voltaria para mostrar para vocês. Aqui está. Já fiz, inclusive fiz aqui o que será o nosso motivo da parte das costas da nossa blusa. Eu não consegui fazer uma coisa lisa, me pareceu um pouco sem graça. Então vamos fazer umas coisinhas diferentes aqui na nossa parte de trás. E aí eu comecei e fiz o primeiro motivo aqui. Então eu explico para vocês que a gente vai trabalhar 18 pontos aqui, fazemos um pontinho de base, trabalhamos 18 pontos. Aqui a gente vai fazer 2 pontos puff, como a gente fez aqui, né? Só que aqui eu fiz eles mais gordinhos, com mais laçadas, e aqui eu fiz só com 2 laçadinhas para ter um pequeno relevo, ok? Vou mostrar para vocês. Então, trabalhei 18 pontos, fiz um lequinho de 2 puffzinhos aqui, mais 18 pontos,
De novo, eu fiz aqui os lequinhos com o pontinho puff, mais 18 pontos e tornei a fazê-los aqui. E terminei a minha carreira com os meus 18 pontos aqui. Na segunda carreira, eu inseri entre o puffzinho que está a 18 pontos e o início, eu inseri um outro puff, ok? Então, ficou. Na primeira carreira, são 3 puffs, 18, 18, 18, 18, e os 3 pontinhos, detalhes no meio. Aqui, entre o início e o puffzinho que eu repeti aqui, eu fiz um outro aqui, que nada mais é que 9 pontos, um puffzinho, 9 pontos, ok? E repeti aqui nesse meio de novo, e repeti aqui nesse meio de novo, e aqui no final de novo. Então, vai ficar 2 carreiras com um puff aqui, 2 carreiras com um puffzinho aqui. Aqui ele está também, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês as 2 carreiras seguintes que a gente vai estar fazendo, com os 18 pontos e depois com os 9 pontos. E será sempre a repetição disso até o final da nossa parte das costas da blusa. Quando chegar na altura que a gente tem que inserir a parte da manga, aí a gente insere a parte da manga, mas a manga a gente vai estar trabalhando dessa mesma forma que a gente trabalhou a anterior, ok? A gente vai fazer esse trabalho aqui, na manga. E vamos trabalhar todo o corpo da blusa com os nossos pontos altos, pontos baixos e os puffzinhos em determinados lugares, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz, terminei aqui. Agora, como são 2, 2, 2, 2, nessa carreira eu vou estar iniciando essa carreira. Entende o que eu quero dizer? É como se eu estivesse fazendo de novo, porque é o que a gente vai repetir. Todo o tempo a gente vai estar repetindo esse espaço aqui. Ok? 18, 8, né? Para fazer os 2. Então, serão como 1, 2, 3 carreiras. A gente vai estar repetindo elas até a gente terminar a nossa blusa. Eu faço com vocês e pra gente pegar o macete direitinho, né? Então, nessa próxima carreira, que será esta carreira, a gente vai fazer o puffzinho aqui. Aqui e do outro final. Por quê? Porque a gente está fazendo essa carreira. Seria como o início do nosso trabalho, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai estar fazendo os nossos 18 pontos. Esse é o ponto de base. Ele vai ficar aí quietinho. 2, 3, 4, 5, até contar 18. Dezessete, 18. E agora eu faço 1, 2 e fecho. 1, 2 e fecho. Fazemos novamente 18 pontos. 3, 4, 5, 17,
18 e aqui eu faço o meu puffzinho. 1, 2 e fecho. 1, 2 e fecho. E termino os meus pontos altos até o final do trabalho, final da carreira. E eu vou voltar com pontos baixos até o outro lado, como a gente trabalhou todo o nosso trabalho com a volta, né? Fazendo no lado avesso, então, pontos baixos, para depois a gente voltar no direito com o nosso trabalho outra vez. Agora a gente vai fazer, entre os 18, a gente vai fazer um outro joguinho de pontinhos puff. Então, vamos fazer 9 pontos e o pontinho puff, os dois juntos em um só lugarzinho. 1, 2, 3, 4, 8, 9 e aqui então vamos fazer 1, 2, fechamos. Opa. 1, 2 e fechamos. E fazemos 9 e repetimos os puffzinhos em cima da carreira anterior que a gente fez. E aqui chegamos nos puffzinhos da carreira anterior. Então, aqui no meio a gente vai fazer 1, 2 e vamos fechar. 1 e 2 e vamos fechar. E continuamos mais 9 pontinhos. 8, 9 e inserimos aqui um pontinho puff. 1, 2, fechamos. 1, 2 e fechamos. Porque aqui a gente não tinha, então nós inserimos eles aqui. Aqui a gente repetiu e aqui a gente inseriu. Continuando. Mais 9 pontinhos. E aqui nós já temos um pontinho, nós vamos inserir, dentro dele e vamos repetir, na verdade. Aqui a gente está repetindo, porque na carreira anterior a gente já tinha feito eles. Ok? Mais 8 pontos. É, 9, de verdade. E aqui inserimos o nosso ponto puff com 2 laçadas somente, só para
fazer um pequeno alto relevo dos nossos pontos, para fazer um pequeno detalhe nas costas da nossa blusa. E agora vamos mais os pontinhos e colocaremos aí os outro ponto puff. 7, 8, 9, puxamos o nosso puff, fechamos, repetimos, fechamos e terminamos os nossos pontos. E voltamos à nossa carreira com pontos baixos. Pessoal, uma observação a ser feita. Aqui a gente tem 2 pontinhos puff, mas a gente tem que recordar que nós estamos usando um ponto somente. Então, quando a gente volta com o ponto baixo, é um ponto só que a gente vai fazer aqui. Senão a gente vai estar aumentando o nosso trabalho. Ponto do lado. Aqui eu vou pegar no meio e vou fazer um meio ponto aqui. E depois eu vou fazer um meio ponto aqui no meu ponto. Ok? E continuo. Porque senão a gente pensa que é 2 pontos e a gente vai estar aumentando o nosso trabalho. Tá bom? Agora a gente vai passar então para mais uma carreirinha. A gente fez essa aqui, né? Agora a gente vai fazer essa aqui, né? Que são 1, 2, 3. Depois vem o ponto baixo e a gente começa tudo de novo. Então, essas duas aqui estão feitas. Oh, perdão, aqui em cima. Essas duas aqui, os 2 puffs aqui ou um puff aqui, estão aqui. Então, a gente vai repetir essa agora. Eu vou mostrar pra vocês porque tem lugar que a gente não vai fazer o puff agora, então. Vamos subir com o nosso pontinho de base. E vamos estar fazendo os nossos 8 pontos, então, até chegar no primeiro puffzinho. 1, 2, 3, 4, 8, 9. E agora aqui, 1, 2, fecho. 1, 2 e fecho. Continuo mais 9 pontos. Agora nos tocaria um puff, né? Porém, como a gente já tem 2 aqui não, essas 2 carreiras, então aqui a gente não vai fazer, a gente tá nessa carreira aqui. Então aqui a gente vai passar direto e vai fazer o puff lá do outro lado, porque a gente vai estar fazendo os puffs de cada 8 e não de cada 18. Entendeu? Então, vamos estar não fazendo puff aqui, e vamos estar fazendo puff aqui, ok? E depois, aqui, quando a gente chega, não fazemos, fazemos no próximo. Então, seguimos com os nossos pontos
altos, mais 9 pontinhos, que é o final. Daqui, aqui a gente vai ter os nossos 18 pontos de novo, do meio, né, no caso. E fazemos o último puff, então, aqui. 1, 2, opa, fechamos. Repetimos, 1, 2, fechamos e terminamos a nossa carreira, então. Bom, pessoal, terminei, então, as nossas carreirinhas como as anteriores que eu tinha feito aqui para mostrar para vocês. Estas aqui são a repetição disso aqui, ok? Exatamente igual a repetição. Então, eu vou deixar tudo para cima agora até terminar a altura que a gente quiser da nossa blusa. Tudo agora será a repetição disso aqui. Quando tiver que fazer as mangas, fazemos as mangas, alongamos, como fizemos a primeira parte, os 30 centímetros de cada lado, e trabalhamos o ponto das mangas. Mas o corpo as costas da nossa blusa será a repetição disso aqui, então. Eu vou fazer um gráfico desse desenho aqui e vou deixar agregado no vídeo, por se alguém não entendeu, né? E vou deixar explicadinho quantas carreiras são e cada carreira o que quer dizer. Eu vou fazer um gráfico bem feitinho e agrego no vídeo para vocês entenderem, por se acaso alguém não entendeu, olhando o gráficozinho vai entender bem. Vai estar todos os pontinhos ali e descrito o que é, ok? O que eu vou fazer agora? Vou terminar minha blusa, a parte de cima todinha, vou fazer a manga, né? Eu expliquei já no vídeo como a gente faz essa manga. Fazemos o alongado, fazemos uma primeira carreira de pontinhos baixos e depois a gente trabalha, conforme a gente vai trabalhando o corpo, a gente vai trabalhando a manga também, né? Chego até aqui com os pontos que são do meu corpo, que será isso aqui, né? Meu corpo será isso aqui, melhor, a partir daqui. Vou terminar essa parte aqui, mas ao mesmo tempo eu vou alongar os 30 centímetros aqui e vou trabalhar as duas partes em uma só. As mangas serão assim, neste ponto, igual tá aqui, e o resto da minha blusa para cima será isso daqui. E o acabamento aqui em cima será igualzinho que a gente fez aqui, porque quando a gente for unir aqui, vai ficar essas duas linhas aqui em cima. Ok, minha gente? Mas quando... Bom, pessoal, já estou aqui com a nossa blusa terminada. Ficou espetacular. No vídeo eu não vou poder mostrar ela inteira, tão grande ficou. Pra mim, eu vou usá-la, mas fica um trabalho potente, grande, né? Então, aqui só falta a carreira de acabamento, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês estejam vendo no vídeo, né? Aqui a manga, o alongamento nosso aqui de 30 centímetros, depois pontinhos baixos, repetimos os mesmos motivos daqui da parte da frente, igualzinho. Aqui falta ainda a nossa última carreira. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o decote, como eu fiz a parte da frente, igualmente eu vou fazer aqui. Aqui nós tínhamos o nosso motivo, né? Então ficou assim. E aqui agora, então, a gente vai estar fazendo com vocês. Simplesmente eu termino, aqui desmanchou, simplesmente aqui eu termino com um ponto puff. Agora eu vou deslizar aqui
Vou deslizar todos esses pontinhos aqui, porque aqui tá o meu meio. Então, aqui seria o meu decote, né, na parte de trás. Aqui eu tenho um puff e aqui eu tenho, então, 2 pontos e depois aqui em cima eu tenho um puff. Então, seriam deste lado, aqui eu tenho um puff, então eu só vou saltar 2 pontos e vou fazer aqui nesse terceiro este puff aqui do outro lado, que é onde a gente vai trabalhar, então, essa carreira aqui. E assim terminamos e costuramos ela, né? Costurar. Senhoras e senhores, lhes apresento a blusa Halloween, terminadíssima. Gente, encantada com o resultado, tô muito feliz com o que saiu da nossa blusa. Ainda tem uns fiozinhos meio perdidos aqui, mas aqui está, ficou uma super blusa mesmo. Sabe, gente, é isso que eu gosto, sabe? É fazer um desenho do nada e trabalhar isso. E no final você vê este resultado, sabe? Isso me faz muito feliz. E por isso que eu digo para vocês, sim, gente, este canal é um canal diferente. Não tem nada muito certinho, muito quadradinho aqui. A gente chega com papel desenhado, a nossa ideia, e depois apresentamos isso para vocês. Vamos pouco a pouco ensinando, mostrando como se faz, e ao final a gente tem isso. Ficou uma blusa super grossa, sim, porque são 2 lãs misturadas. Os detalhes, eu fiquei bem contente também, sabe? Não ficou uma coisa muito vazada, com uma blusa básica por baixo, você está super vestida agora mesmo, né? Claro que para Brasil, com as linhas daí, cada um vai fazer o seu estilo, mas pra gente aqui agora, com o outono, perfeito, perfeito, perfeito. Aqui ficou assim o acabamento da manga, então ela ficou grande, não posso pôr tudo dentro do vídeo, gente. Sinto muito. Eu fiz só um meio ponto do lado avesso para fazer o acabamento aqui, então. Isso ficou de acabamento. Ficou bem, eu gostei muito, de verdade, ficou bem legal. Isso ficou a manga, as 2 mangas são exatamente iguais. Aquele detalhe que eu falei para vocês quando a gente estava fazendo, de terminar aqui em cima, né, fazer dos 2 lados iguais, né, quando a gente trabalhou a parte da frente, trabalhou a parte de trás. Tem um momento no vídeo que eu falo que quando a gente unisse as 2 partes, esses desenhos ficariam juntos. E é isso aqui que eu me referia. Eu espero que vocês consigam ver no vídeo, porque aqui os pontinhos puffs, eles encontram cada um o seu. E aqui os 3 pontinhos. Então, ficou bem bacaninha mesmo o encontro deles aqui. E depois tem o encontro dele aqui também com o nosso puff que veio de toda a nossa frente trabalhada, ele encontra com esse acabamento aqui também, né? Aqui na gola, como eu queria, exatamente como eu queria, que eu não queria uma coisa muito quadrada. Olha que bonitinho, eu gostei pra caramba. Aqui do outro lado também, né? E este aqui também eu gostei muito, ficou bem legal. E isso, gente, do outro lado exatamente igual, a gente trabalhou, né? Se encontrou aqui os nossos puffs, igualzinho tudo, né? E essa parte aqui
que é aquele barrado que a gente fez quando a gente iniciou, com o ponto alto duplo, com o X, repetindo. A parte de trás também ficou bem bacana. A parte de trás aqui com o barrado, depois subimos fazendo uns pequenos detalhes de puffzinhos aqui, né? Eles quase não se pode se ver, claro que se vê, mas ele ficou bem discretinho, os puffzinhos, né? Aqui em cima, e terminamos assim. Atrás ficou assim, os puffzinhos. E isso, minha gente, aqui temos então, acabei de dar o nome para ela, viu? Vou chamá-la de Halloween, a blusa Halloween, que a gente terminou agora mesmo. E vamos aí, como se diz isso em português, curtir, desfrutar, sabe, do passo a passo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, porque, como eu digo para vocês, eu gosto de pegar coisa assim, sem ideia. Claro, a ideia você tem, mas você não tem um modelo para seguir. Você põe no papel e você diz, eu quero isso, e isso sai, né? Então é isso mesmo, este canal é assim, tá bom, minha gente querida? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam as suas blusas, e se por acaso alguém tecer e quiser postar e me marcar, eu estarei encantada de trazer esta postagem para o meu canal, tá bom, gente? Para o meu canal, para o meu Instagram, né? O meu Instagram é o mesmo nome que está no YouTube. E peço para vocês que os que chegaram até aqui, que se inscrevam no canal, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se tiverem dúvidas, escrevam e eu vou estar aqui para responder para vocês todos. Tá bom, minha gente querida? Um abraço grande e que vocês sigam aqui com a gente. Esse é o objetivo do nosso canal, tá bom? Sem vocês, ninguém nesse mundinho, né, em português, nesse mundinho de internet, sem vocês seguidores, não somos nada. Um abraço, minha gente. Nos vemos no próximo passo a passo, aí pela segunda semana de novembro. Como eu digo sempre, fazemos 2 passo a passo durante o mês. Cada mês, 2 passo a passo. E sejam sempre bem-vindos. Até logo. Nos vemos no próximo.